Oi, pessoal, tudo bom? Então, olha só, hoje nós vamos começar o nosso módulo 34 de leitura, escuta, reprodução oral e interpretação. Esse módulo, gente, é basicamente interpretação de texto, tá bom? Mas a gente precisa rever alguns conceitos. Então, olha só, você já estudou as diferenças entre gênero realista, fantástico e maravilhoso. Neste módulo, nós vamos conhecer uma obra que pertence a uma estética literária conhecida como realismo maravilhoso. Então, só recapitulando. O conto realista é aquele que, o texto realista é aquele que falava sobre algo que realmente acontece ou aconteceu na vida real. O fantástico, ele tem algumas, digamos assim, alguns pontos que são realistas e outros que não são. E o maravilhoso, ele é completamente fora da realidade. Ok? Então, vamos ver aqui, ó. A denominação realismo maravilhoso combina dois termos de sentidos opostos. Realismo, que é a representação fiel da realidade, e maravilhoso, o relato de fatos extraordinários fora da ordem da realidade. Então, como você já estudou, a narrativa fantástica provoca um estranhamento do leitor, deixando-o em dúvida sobre a verdade dos acontecimentos extraordinários narrados. A narrativa realista maravilhosa não provoca essa incerteza. Os fatos maravilhosos são narrados como se fossem naturais. Então, veja só, olha só, aqui tem um fragmento do conto de Murilo Rubião que vocês vão ler, tá? A princípio foi azul, depois verde, amarelo e negro. Um negro espesso, cheio de listras vermelhas, de um vermelho compacto, semelhante a densas fitas de sangue. Sangue pastoso com pigmentos amarelados, de um amarelo esverdeado, tênue, quase sem cor. Quando tudo começa a ficar branco, veio um automóvel e me matou. Então, olha só, a sucessão de cores relatadas no primeiro parágrafo pode ser considerada um acontecimento insólito da ordem do maravilhoso, por quê? Para vocês refletirem. O relato da morte pode ser considerado realista, por quê? Vamos refletir nisso. Que fato ou situação nesse pequeno fragmento pode ser incluído na ordem do maravilhoso? Então, reflitam sobre essas três questões. Qualquer coisa a gente retoma na nossa aula interativa, tá? E vocês vão conseguir fazer a tarefa com isso, tá? Então, olha só, e aqui tem um pouquinho, da história, então veja bem. O realismo maravilhoso desenvolveu-se na América Latina a partir de meados do século XX. Entre os primeiros autores encontramos o venezuelano Arturo Uslar Pietri, que escreveu A Chuva, de 1935, o argentino Jorge Luis Borges, Ficções, de 1944, o cubano Alejo Carpentier, O Reino deste Mundo, em 1949, e no Brasil, o contista Murilo Rubião, que escreveu O Ex-Mágico, em 1947. O auge do realismo maravilhoso ocorreu nas décadas de 1960 e 1970, quando autores hispano-americanos ganharam projeção mundial, sendo traduzidos, lidos e estudados em todos os continentes. Um dos maiores sucessos mundiais dessa corrente foi o romance 100 Anos de Solidão, de 1967, do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. Então, assim, se vocês ficaram curiosos, seria interessante fazer uma pesquisa sobre esse livro para vocês terem mais uma ideia do que é o realismo maravilhoso, tá bom? Agora, gente, na própria apostila, não é no maestro. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler o conto de Murilo Rubião, tá? E ele está dividido em segmentos, tá? Então, primeiro segmento, a leitura individual e tudo mais. Aí vocês vão fazer as anotações a respeito do primeiro segmento, tá? Então, assim, essa é a leitura individual. Isso que vocês vão fazer hoje no maestro. Na apostila, tá? O segundo segmento, eu vou ler para vocês e vocês vão fazer a mesma coisa, gênero, foco narrativo, personagem, acontecimentos, situações, previsão, do que acontece. O segundo segmento, eu vou ler para vocês num outro vídeo que eu vou postar aqui, tá? E o terceiro segmento também, vocês vão preenchendo isso. O quarto segmento também, vocês vão preenchendo isso, tá? O quinto segmento. Então, a sua atividade hoje é ouvir,
primeiro ler para fazer o primeiro segmento e ouvir a minha narração para fazer os outros 4, tá bom? Então, assim, vai dar um pouquinho de trabalho, mas vocês vão conseguir fazer, tá bom? Então, mãos à obra, assistam a outro vídeo com a narração desse conto. Bom trabalho e até a próxima aula.